Eu só peço aos irmãos, na hora do estudo, né? Pode fazer pergunta depois, tá? Pode fazer pergunta. Só que escute e depois faz a pergunta, tá? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aí, tá vendo? É só nós ficar um dia inteiro aqui, pensa que é Shabbat. Meia, seria, tá? Desenrasca do horário. Foi verdade. Bom, irmãos, vocês viram na leitura nós lemos em Gênesis, a primeira leitura, e no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26 e 27, fala assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, olhe bem, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem, a sua imagem de Deus criou, macho e fêmea nos criou. Tá. Vamos ler, da parte da manhã, vamos ler, pedir uma leitura para narrar. E vocês viram que o propósito que Deus criou o homem na face da terra foi para que ele dominasse todas as coisas: os animais, os peixes, as aves. Ele tinha poder sobre toda a animalia da face da terra. Mas só que ele perdeu esse direito por causa do pecado. Tá? Por causa do pecado. Tanto é que, e quando ele perdeu esse direito, quando ele perdeu esse direito por causa do pecado, quando Satanás ofereceu, lá no pináculo do templo, ele ofereceu para que Yeshua adorasse ele falou assim que se Yeshua adorasse ele daria a glória dos reinos, porque para ele foi dado, entende? Agora, quem deu a glória dos reinos para o diabo foi o homem, foi Adão que deu, tá? E aí então, aí eu quero chegar na leitura que o irmão pediu para a irmã, que está no Salmo 8. Salmo 8. Então, assim, aquela glória que o homem tinha, o homem dominava toda a animalia do campo, leão, onça, peixe, baleia, ave do céu. O homem tinha o poder da palavra para dominar todo o ser vivo na face da terra. Deus deu esse poder para o homem para ele dominar todas as coisas. Aí, quando entrou o pecado, o homem perdeu esse domínio. Aí a leitura do Salmo 1, Capítulo 8. Salmo 8. Achou o terreirinho 8 aí? Pode ter. Quando contemplo teus céus, obra dos teus próprios dedos, vejo a lua e as estrelas que criaste, e me pergunto: o que é o ser humano para que dele te lembres? E o filho do homem para que o consideres? Entretanto, pouco menos dos anjos o fizeste, e de glória e esplendor o coroaste. Tu o puseste como soberano sobre as obras de tuas mãos. Tudo puseste aos seus pés, ovelhas e gado, todos eles, e também os animais do campo, os pássaros do céu, os peixes do oceano, e tudo que se move sobre os caminhos dos mares. Ó eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Amém. Tem alguma ligação com o livro de Gênesis? Esse salmo tem? Prestaram atenção? Sim.
Então, vocês vamos aqui, onde ele fala assim: contudo, um pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo de teus pés, né? Todas ovelhas, bois, assim como animais do campo, enfim, aves, peixes do mar, tudo, né? Tudo que os passaste pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, tá. Qual que é a ligação que dá para a gente ver aqui, então, nesse assunto aqui? É que aqui, no Salmo 8, vê que o homem clame novamente o poder que Deus deu para ele, que ele perdeu lá no Éden. Tá? E que esse poder, ele volte a ser regido novamente por intermédio de Yeshua HaMashiach. Tá? Porque o homem perdeu, o homem tinha domínio sobre todas as coisas. Hoje o homem corre de um gato, de um cachorro, até barato, às vezes o homem corre de barato, tem um corre de barato. Acho que aqui não tem ninguém que corre de barato, não é no Rio. Mas um gato, um cachorro, um pitbull, uma vaca brava, qualquer coisa, né, põe o homem para correr. E o homem, lá no Éden, não, ele tinha poder sobre o animal, sobre toda a animalia, o leão, onça, tudo que fosse. Então, fala assim: olha, faz com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, contudo puseste debaixo dos seus pés. Ou seja, o Senhor colocou debaixo dos pés do homem, então ele perdeu. Então faz que esse domínio volte novamente. Então, por isso que quando deixou voltar, haverá uma harmonia nos animais. Haverá uma harmonia nos animais. Então, lá o profeta Isaías menciona que o reino do Mashiach será um reino de justiça e paz. Ali onde ele fala assim que o leão comerá palha como o boi, a ovelha deitará junto com a ursa, uma coisa assim, né? Nós podemos pegar aqui, mas é uma coisa que, quando Yeshua vier, a terra volta novamente como um estado edênico, porque o homem perdeu o intermédio de Adão. E Yeshua vem novamente para nos resgatar no reino novamente, ou seja, aquele poder que o homem perdeu, nós adquirimos aqui através de Yeshua HaMashiach. Tá? Então, enquanto você procura aqui no livro do profeta Isaías, onde menciona assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, da sua raiz, um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, inteligência, conselheiro, de fortaleza, de conhecimento, de temor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a sua vista, e nem segundo seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto de seus rins. Aí diz assim: olha, e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho da média, o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e o seu filho juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi.
E brincará uma criança de peito sobre a toca do áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará nem mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tá. Quando será isso? Quando que uma vaca pode deitar junto com uma ursa? Quando uma criança pode colocar a mão na cova do basilisco? Hein? No reino vindouro, no reino do Mashiach. Tá? Então não haverá nem mal, nem dano algum em todo o monte das santidades. Sabe por que o menino guiará pelas montanhas? Vai guiar o quê? Puxa o versículo aqui. O leão urso. A vaca, juntos se deitarão. O leão comerá palha como o boi, tá? O leão será convertido no reino quando o Mashiach vier. Ele não vai ser carnívoro mais, ele vai pastar como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará nem dano, nem algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tá, então, ou seja, quando o Yeshua vier, haverá essa conversão até dos animais. Até dos animais. Tá? Não haverá mais agressividade, porque a terra novamente voltará como o Éden. Então, por quê? Porque essa glória que o homem ganhou quando Deus criou, ele perdeu quando o Adão tropeçou. Quando o Adão pecou, o homem perdeu esse poder sobre a animaria, esse poder que ele tinha sobre todos os animais, é onde hoje nós estamos correndo. Onde nós estamos correndo. E quando o Mashiach vier, aí então, novamente, nem mal nem dano algum se fará em todo o monte da santidade. Então, quando se expressa monte, significa reino, sabe? Reino. Não haverá nem mal, nem dano algum em todo o reino da minha santidade. Então, como eu já estava falando, né, a respeito de Adão, Adão, ele por amar demais, não sei, ele aceitou que começo do mesmo Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 3. Nós podemos pegar junto? Romanos capítulo 3, 1 ao 7. Isso. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitas, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando for julgado. Isso. Até o 7, certo? E se a nossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falando como homem. Então, de maneira nenhuma, do outro modo, como julgará Deus o mundo? Então, o que acontece? Gente, Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Agora, vamos por seguinte. Adão, ele peca e ele perde, seria assim, o controle do mundo. O domínio, porque aí ele foi entregue. Está em Romanos capítulo 4, vamos lá. Romanos capítulo 4. E Romanos capítulo 4 e 3.
Você viu? Romano? Então agora vamos para o capítulo 4. Nós vamos ler. Estou segurando Romanos aqui e acabei perdendo o versículo aqui. Romanos não, Lucas, gente. Lucas capítulo 4. Eu estou em Lucas, segurando Lucas, estou vendo Romanos. Lucas capítulo 4. Hoje não é só garganta não, o ouvido tá bom, viu, às vezes, mas... Aqui Yeshua ele está sendo tentado do 5 ao 7. Lucas capítulo 4, do 5 ao 7. O diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe no momento do tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, analisando bem, você pode ver que ele falou assim, olha, o Hassadã disse, levando em algum monte, mostrou-lhe um monte, tempo, todo o reino do mundo. E disse a Satã: dar-lhe-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então, praticamente, hoje o mundo está passando por uma situação bem diferenciada, porque Adão ele pecou, e pelo pecado de Adão entrou a morte e perdeu o governo, todo o reino. Aquele reino que você viu lá, que ele dominava animais, que fazia isso, hoje está na mão desse moço aqui, tá? Está na mão desse moço. Mas, em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29 e 30. Enquanto alguém acha aí, eu falo assim que, eu falei assim que quem deu os reinos ao diabo não foi Deus, foi o homem. Foi o homem. Agora que nós tínhamos antes do pecado, aí a gente foi dar a vida a Eva e entregamos o reino para o poder do Satanás. Ele falou assim, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Né? Assim, disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Tá? E dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O versículo 8 será bem compensatório também. Né? E Yeshua respondeu e disse-lhe: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, só Ele servirá. Esse versículo tinha que encaixar no estudo. Atos Apóstolos, capítulo 2, 29 e 30. Isso. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29 e 30. Varões, irmãos, seja-me lícito vos dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido por juramento que, do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar-se no seu trono. Então, Davi, o rei Davi, ele tinha uma promessa diretamente do Eterno. E qual era essa promessa? Ao longo da sua raiz, levantaria uma China. Foi justamente a passagem que você leu no capítulo 11. Fala assim:
porque brotará um rebento do tronco de Jessé, da sua raiz um renovo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Daí fala que o lobo e o cordeiro passarão juntos, versículos 6, 7 e 8, e assim por diante, falando do reino messiânico. E aqui ele fala que, sendo Davi profeta, fala-se, varões irmãos, seja-me isso dizer livremente acerca do patriarca Davi, do rei Davi. Isso. E ele morreu e foi sepultado, entre nós está a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, foi com juramento, que no fruto do seu lombos, segundo a carne, levantaria uma chia para sentar no seu trono. Então, vamos por assim, vai ter como Adão perdeu o governo, e depois fala lá em Gênesis capítulo 3, fala assim, da semente da mulher, né, seria um que pisaria na cabeça da serpente. Está falando desse momento, desse momento, que é um descendente de Davi, e aqui o rei Davi, ele teve isso como promessa. Porque quando Pedro fala aí que segundo a carne, lá em 1 Crônica, já pega o versículo lá, quando Deus fala para Davi fala assim, olha, contudo a minha carne, contudo a minha casa não foi uma casa bem ajustada, mas o eterno Deus prometeu para mim do fruto dos lombos, do seu lombo, do meu lombo, nasceria um que ia ajustar o reino. Né? Davi falou mesmo que ele não foi bem, ele falou, eu não fui bem. Davi fala isso lá. Né? Ele não foi bem, assim, mas Deus falou para ele, prometeu para ele. Aí o apóstolo Pedro, ele confirma nessa profecia. Segundo a carne, eu levantaria uma chia para sentar sobre o seu trono. Quer dizer, ele fala aqui, né? Deixa eu ver se você achei. Sendo, pois, ele profeta, ele fala no 29, varões, irmãos, seja-me isso, vou dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está com sepultura até hoje. Né? E quanto tempo viveu Davi até Pedro? Né? E sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Aí fala no 31, dessa previsão diz da sua ressurreição, né? Que a sua alma não deixaria no Hades, nem a sua carne de corrupção. Aí você pega a profecia do nascimento de Jesus, tá? Lucas capítulo 1, versículo 30, você vai ver que a profecia, que o anjo fala de um personagem que ainda não nasceu, tá? Mas que eles teriam um reinado e que ele ia reinar em um lugar. Lucas capítulo 1, é bem conhecido aqui dos irmãos. Pode ser. Só fala o versículo, vai ler. Do 29 ao 30. Do 30. Do 29 mesmo, do 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe o nome de Yeshua. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, gente, aqui é uma coisa assim que a gente vê, que tem um detalhe muito importante aqui, que quando narra com respeito a esse reino, não foi profeta quem falou, foi um anjo dos céus. Tá, foi o anjo do céu e disse assim:
esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Aonde que é a casa de Jacó? Onde foi a casa de Jacó? Em Jerusalém. Ele fala assim, e o seu reino não terá fim. Então, o reino do Mashiach, quando Yeshua vier, ele implanta um reinado por um espaço de 1000 anos, e depois logo já adentra o reino eternal. E quando o Mashiach vem, que ele implanta o seu reino, aí então, por isso que fala assim, que aí já não tem um fim mais, porque aí então já passa para um período de aperfeiçoamento e de eternidade, vai para sempre. Vai para sempre. Por quê? Porque quando nós oramos, a oração que Yeshua, como estava com os discípulos, ensinou, ele disse assim, antes de pedires, orares assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito assim na terra a tua vontade como no céu. Aí ele falou, por nós cada dia da hoje, perdoar nossa ofensa, e nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, para todo sempre. Tá? Então, é uma coisa que a gente fala que as pessoas devem perceber, que ele fala assim, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. Mas por que ele fala venha a nós? Porque o governo é dos céus. O governo que vem vai vir do céu. Tanto é que o que nós lemos aí, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, enquanto você está cheio, eu vou pegar aqui, cara, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, ele fala assim, olha, Quietos também, quando ele entrou no tempo chamado Formosa, então eu vou pegar só um pedaço das palavras dele, ele disse assim, olha, ele pregou para o povo lá e chamou o povo ao arrependimento, né, e onde ele pôs assim, ouro e prata não temos e tal, né, então vou pegar do versículo 19, ele falou para as pessoas, falando assim, olha, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam pagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Olha o versículo 20. E envie ele a Yeshua, que já dantes vós, e diante de vós foi pregado, convém que o céu contenha, ou seja, que ele fique nos céus, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, que ele fique nos céus, que o céu se contenha até os tempos da restauração de tudo. Quando chegar esse tempo, Deus envia ele para fazer essa missão, para restaurar. Então, fala assim, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Olha só, porque Moshe disse, o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis tudo quanto ele vos disser. Acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentro do povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos falaram também e anunciaram esse dia. E vós sois filhos dos profetas, do concerto
e do concerto que Deus fez com o nosso pai Abraão. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Yeshua, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoe e vos dissesse cada um a vós, vos abençoasse e vos desviasse cada um das suas maldades. É interessante, eu acho que é certeza que Yeshua vai vir, vai reinar, porque foi profetizado. E o Zacarias capítulo 14, nós vamos começar a entrar um pouquinho mais. Isso é fato. Yeshua vai reinar, independente das pessoas querendo ou não querer. Hoje ele se encontra no céu também, tá? Independente da pessoa querer ou não querer, ele se encontra lá. Zacarias 14, versículo 9. Podemos pegar o versículo 3 e depois o versículo 9. Versículo 3, 9. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Versículo 4 também. E naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e para o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. 9. Esse agora é o 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um será o Senhor, um será o seu nome. Então, aí que é a diferença, tá? Começa a fazer diferença, que aqui eu não peguei o versículo antecipado, mas o capítulo 14 fala do Armagedon, ajuntamento de todas as nações. E nesse período do ajuntamento de todas as nações, Israel vai estar perdendo, e todas as nações vão estar combatendo contra Jerusalém. Só que tem uma coisa, daí o Senhor pelejará contra essas nações, como no dia que pelejou no dia da batalha. O versículo 4 fala que os pés de Yeshua vai estar sobre aonde? Tá bom, se os pés dele vai estar sobre os montes das oliveiras, e quando ele está descendo, ele põe os pés sobre os montes das oliveiras, ele fala que o monte das oliveiras será fendido pelo meio, e fará um vale muito grande. Porém, o versículo 9 fala que ele será rei sobre toda a terra. Então, quando Yeshua descer, ele não volta para o céu, porque os céus é o trono de Deus, a terra é o estrado dos pés de Deus. Então Davi, como nós pegamos algumas passagens, Davi reinava onde? Jerusalém. Quem era na casa de Davi? O anjo falou assim que reinaria na casa de Davi, seu pai, né? E de quem? De Jacó? Na casa de Jacó, em Jerusalém. Vai. Gente, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Se Yeshua vai descer e vai começar a implantar o reinado, Mateus capítulo 25, agora nós entramos um pouquinho mais, tá? Depois eu vou mostrar um versículo que faz parte do reino. Mateus capítulo 25, versículo. Vamos ver aonde que é esse reino, né? Mateus capítulo 25. Do versículo. Deixa eu ver Mateus primeiro. E quando fica 31 diante, né? Até o 34. Mateus 25, 31 ao 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. Porém,
as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tá bom, até aí, hoje. Quando Yeshua está vindo, quando o Filho do Homem vier, ele está vindo, e com ele os anjos, tá? O que ele vai fazer? Não, antes de chegar aí, ele está vindo, 31, no 31, vai. Só interpreta esse versículo para mim, 31. Vai sentar no seu trono. De quem que ele herdou esse trono? Por que ele não vai reinar no céu? Trono de Deus. Lá é o trono de Deus que foi oferecido para ele na profecia, que levantaria um renovo do tronco de Jessé e da sua raiz um renovo, né? E ele daí falou: seja ministro dizer livremente a serva do patriarca Davi, que ele morreu e está até hoje a sua sepultura entre nós, sendo pois ele profeta, e sabendo Deus que havia jurado com profecia que no fruto do seu lombo segundo a carne levantaria uma Machia para sentar sobre o seu trono. Aí o anjo vem, como nós lemos, o anjo anuncia a Maria e fala assim: olha, ele vai reinar sobre a casa de Jacó e sobre o trono de Davi. Fala, e Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E aqui Mateus fala assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, então se assentará no trono da sua glória. Então, quando o anjo menciona que Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, então ele já vem para implantar o seu governo. Seu governo, ele já vem implantando o seu governo. E tem mais, agora nós vamos continuar no versículo 32. 32 agora. Do mesmo capítulo Mateus 25, versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. 33, vai. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então, Tá bom, dá uma parada aí hoje. Vou pegar aqui, ó. Se Yeshua vai reinar, essa certeza. Aonde estão essas nações? na terra, Diz que só a carne e sangue não herda o reino, então ninguém vai para o céu para estar lá as nações reunidas no céu, para ser julgado, mas na terra. Daí ele vai apartar um dos outros, como o pastor aparta do bode das ovelhas. Daí ele dirá a ovelha que está à direita, né? A ovelha que está à direita, o bode à sua esquerda. O que ele fala para a ovelha que está à direita? Vinde bendito seja o Pai, meu Pai, hein? Vai. está preparado desde a Antes da fundação do mundo, o reino já estava preparado. O que vocês têm ouvido por aí? Yeshua foi preparar a morada. Não, um momentinho. Vamos aqui, olha, separar o bode das ovelhas. Tá, vamos supor, ele vem e separa o bode das ovelhas. Então, mas será que os bodes vão estar lá em cima para jogar os bodes para baixo? Não. Ele vai Para separar. como o pastor separa os bodes do bem. Todas as nações vai estar vendidas lá, como um separa um dos outros. Então, quando a pessoa joga uma morada no céu, ele está falando assim, ó, o céu é o trono de Deus. Isso é fato, está escrito, não, o céu é o meu trono e a terra está nos meus pés. O trono que foi oferecido para Yeshua, o Shia, foi oferecido da terra. E eu vou pegar um versículo na Tanar, né, na Tanar, sobre esse reino, como seria esse reino, porque você tem que saber como vai ser o reino. Mas esse reino que está preparado da fundação do século, entende? É um reino que, quando Deus prometeu a Adão, aquele reino de paz e justiça, que ia reinar sobre a Maria, um reinado. Daí por isso que o Salmo fala, faça que ele retorne novamente, Senhor. Né? Tenha domínio sobre os homens, sobre os animais, sobre todas as coisas, né? As bestas feras. Então, é esse que o homem perdeu. Se Adão não pecasse, nós estaríamos numa vida. Aí eu vou com a sua oração do Pai Nosso, tá? Eu prestei bem na oração, acho que todos nós bodes de atenção. Os bodes vai ser eliminado. É como parar com o joio e o trigo. O joio e o trigo é a mesma coisa, deixa crescer junto. Na ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio ou o trigo? Joio. Por quê? O trigo já faz parte do terreno. Então, quem está de estranho é o joio, ele tem que ser queimado, tirado.
Então, aquela passagem também que fala que o campo é o mundo, a boa semente, não é congregação, gente. Aquilo lá não é congregação. Vamos supor assim, olha, na igreja aqui tem joio e tem trigo. Não tem. Se a pessoa é joio, não é trigo. É na congregação. São duas espécies diferentes. Quem tiver a oportunidade de ver o que é joio e o que é trigo, são duas espécies diferentes, tá? O trigo, ele tem fruto, e o joio é parecido e não tem fruto. Não é o trigo que não desenvolveu, não é isso? Trigo que é trigo desenvolve, não importa se é pequeno ou se é grande. É trigo. O joio ele dá justamente no meio do trigo mesmo. E você pega, é quase igual. É quase igual. Só que ele é palha. Ele não tem nada. O papel dele é palha mesmo, é nascer como palha. Tá? Então vamos perceber, o campo que é o mundo, não é a igreja. As boas sementes são o filho do reino. O maligno que semeou é o Rassatã. E a boa semente são os filhos do reino. E assim como é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e ele colherão do seu reino tudo que causa escândalo e iniquidade. Ele vai tirar da terra todas as coisas que cometem escândalo e iniquidade. Aquilo que é ruim. Essa parábola aí, trigo do joio, é o mundo. Então, dizendo que essa parábola não é a congregação, é o mundo. Agora, às vezes eu não entendo e falo assim, mas tem joio na congregação. Não, na congregação não tem joio. Tá? Pode ter na congregação, assim, o irmão que é mais vigilante, é mais obediente, e tem um que é mais ou menos obediente, mais vigilante, é só isso. É o caso das lamparinas que Yeshua falou. Ali é congregação, hein? No caso do lulave, um tem cheiro, mas não tem. Sim, as quatro espécies. O outro tem fruto, mas não tem cheiro. Ou tem tudo junto, ou não tem. Você quer saber melhor dessa explicação? Entra no canal da Raia. Tá, mas nunca. Mas vamos assim. Agora, quando ele fala assim das 10 virgens, aí é congregação. Aí é congregação. Mas a parábola do trigo e do joio é o mundo. Tá. Então, eu estava procurando um versículo aqui, mas eu não tinha achado. Eu pedi ajuda para o meu internauta. É Mateus 19, 27. Então, está enquadrado aí também. Tá? Mateus 19, 27. Isso aqui é um detalhe muito importante, tá, gente? Olha. Eu vou ler aqui e vocês vão entender. Olha, quem perguntou isso aqui para Yeshua foi Pedro, tá, gente? Foi Pedro. Olha o que o apóstolo Pedro mencionou. Assim, Pedro chamou Yeshua e falou assim: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, e receberemos? Aí Yeshua disse-lhe: em verdade, vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E as tribos de Israel estão no céu ou na terra? Estão na terra. É. Mas você vê, aí Yeshua falou assim: olha, Pedro queria saber, né? Claro, vários discípulos chegou e perguntou, e outro, como Felipe também, né? Perguntou, mas ele falou assim: mas então, mas o que nós vamos ganhar de seguir? Ele falou: quando na restauração, quando na regeneração, você vai sentar, vai dar os porque na regeneração é quando for fazer todas as coisas. Sim. Pedro falou, então é uma coisa assim muito importante que a gente tem que analisar, porque é uma profecia mas muito clara. Eu não digo a melhor de todas, mas todas elas são boas, mas quando ele vier,
reino de Deus será reino de justiça e paz. Então, ou seja, que nós todos podemos pedir a Deus a sua misericórdia, a tua mão sobre nossas vidas, para que nós podemos herdar esse reino, sabe por quê? Porque Yeshua, uma certa feita, falou assim para um povo que estava acreditando nele, só, né? Quando diz Abraão, Isaac, Jacó entrando para o reino, e vós se lançaram nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, né? E Yeshua falou isso. Então vai ser uma coisa terrível e tremenda para aqueles que vão ser salvos, porque eu acho assim que compensa nós fazermos força para entrar pela porta estreita. Compensa a gente sofrer pelo reinado internacional, tá? E haverá mesmo que nem hoje, vamos fazer uma comparação hoje. Olha, você vai num país e vê tanta maldade, você vai no outro tanta maldade, entra um governo tanta maldade, sai outro governo tanta maldade, o povo confia naquele do governo tanta maldade, o povo confia na sua católica, tem um prefeito roubalheiro, tem outro prefeito roubalheiro, tem não sei o que, nossa Deus, então, né, a turma fala assim que tudo é partido do mesmo saco. Então, quem é que vai nos reinar sobre nós? Qual governo nós queremos? Qual governo queremos? Yeshua. Ele vem para reinar sobre nós, entende? E realmente será um reinado de justiça e paz, onde haverá até uma conversão dos animais. A gente vê o leão fazendo atrocidades no mato aí, lá ele vai converter, ele vai comer capim, Converter, pai. vai converter. É também interessante hoje. Esse governo vai ser um governo de segundo Éder. Justo. Porque o Éder, você pode ver que a raia do terrinho, que os animais eles tinham harmonia. E Adão governava tudo ali, porque o Eterno tinha entregado na mão de Adão. Não tinha na lei da sobrevivência. Não tinha um comia o outro, não tinha nada disso. Não tinha. Olha, e o homem também, ele volta a fazer isso, sabe hoje? Então vamos pegar Isaías capítulo 65, Shayahu, ou Isaías 65, do 17 até o 25. Então esse reino, eu sempre falo para as pessoas, você fala, nós podemos perder tudo, você faz uma troca de uma casa, você perde, você vende um carro, às vezes você pode perder, ou às vezes você perde um serviço, alguma coisa nesse sentido, mas o reino de Deus nós não podemos perder de maneira alguma. Esse a gente tem que lançar tudo para poder herdar esse reino. 65, versículo 17 ao 25. Ah, é. E aí, pode ler. Por isso, vejam, crio novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, eles não mais virão à mente. Então fiquem felizes e alegrem-se para sempre com o que criam. Vejam, façam de Jerusalém uma alegria e de seu povo um deleite. Eu me alegrarei em Jerusalém e ficarei feliz com meu povo. Não se ouvirá mais nenhum lamento ali, nem o som do choro. Bebês não morrerão mais em tenra idade, nem o idoso morrerá sem completar seus dias. Quem morrer com 100 anos será considerado novo, e quem morrer antes dos 100 anos será considerado amaldiçoado. Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Não construirão mais para outros morarem ali, não mais plantarão para outros comer, pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos se alegrarão com a fruição de seu trabalho. Eles não labutarão em vão, nem criarão filhos para serem destruídos, pois constituirão a semente abençoada pelo Eterno, e seus descendentes com eles. Antes de chamarem, eu responderei, enquanto falarem, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Eles não serão feridos nem destruídos no meu santo nome, diz o Eterno. Que reinado que é esse? Milênio. E essa parte aqui, você já viu construir casa lá no céu?
Um vai construir para que hoje você constrói para o outro habitar. Naquele dia do milênio, eu não vou construir para o outro habitar. Eu não vou trabalhar de balde, não vou ter filho para perturbação, aquele filho que já nasce, já morre. Então vai ser diferente. E o lobo e o cordeiro o lobo e o leão, vai voltar à sua origem normal. Eles vão se converter hoje, porque hoje eles não são convertidos, né? Então eles vão se converter. Gente, isso é tudo na terra. Esse período é um reino que vai acontecer aqui na terra quando Yeshua implantar seu reino. Só que tem uma coisa. Você já viu uma profecia? Eu estava comentando com o irmão, esqueci o nome dele. Oi? Fernando. Nós estávamos comentando sobre os 7 selos. 7 selos. E as trombetas. Qual é o segredo quando tocar a 7ª trombeta? Qual é o segredo que vai ser revelado? Machia. Mas o que vai ser revelado? Só Machia? O reino vai ser de Machia. Vai reinar sobre Quando toda a terra. tocar o 7º anjo a sua trombeta, então será revelado o segredo de Deus, que foi revelado aos santos profetas. Mas qual o segredo é esse? Reinará sobre toda a terra. Tocou o 7º anjo a sua trombeta e foi revelado o segredo de Deus. O reino do mundo vier a ser do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todos sempre. Está feito. Não tem Mas, tempo. posso falar? Falando aqui de Isaías, irmãos, desse reino aqui, no outro reino, né? O único ser que pegou a punição para sempre foi a serpente, tá? A serpente andava assim, quando o diabo enganou ela, usou ela para enganar ela, entende? Aí a punição dela foi que ela ia andar rastejando e ia comer pó todos os dias da sua vida, tá? E aqui no milênio também, o assunto dela foi tão grave que Deus fez com que ela, aí ela falou assim, olha, o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente, não para o mal, nem dano algum, em todo quanto a minha santidade. Então, ou seja, quando Deus puniu ela, Deus fez com que ela andasse festejando. E no milênio também, no reino de Machia, ela continuará como o reino da vida. Qual o sentido assim que ela vai andar? Rastejando, tá? Então a punição dela foi terrível. Foi terrível. Mas a harmonia do lobo, do cordeiro, passaram junto, né? E é uma coisa impressionante, porque a harmonia que entra nas nossas animais é muito bonita. Tem vezes que eu gosto muito de assistir o Mundo Animal, e na cultura, quando passa esse programa no fim de semana, e eu acho muito bonito, mas ao mesmo tempo dá dó quando eu vejo um pegando o outro. E não tem jeito, pessoal. Né? Aquelas montanhas, tudo assim, aquela meia, aquele um pega o outro, entende? Eu assisto Mundo Animal, eu gosto muito de animais assim, selva, entende? Mas ao mesmo tempo dá dó de eu ver, para puxa vida, né? Aí agora com uma profecia dessa aqui, né? Haverá uma libertação total dos homens e dos animais, né? Dos homens e dos animais não haverá. Aqui, olha, o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Então, ou seja, ele não vai ser aquele agressivo mais da lei de sobrevivência para pegar um carneiro, um bezerro, uma hiena ou vice-versa, entende? Não haverá mais, haverá uma harmonia, como o Éden. Aquela glória que o homem tinha no Éden perdeu, no intermédio de Adão e Yeshua, e em Yeshua nós não conseguimos pegar não. Então, gente, o que acontece? Tem alguns versículos que falam de reino na terra, é o próprio, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a base de tudo. E Yeshua ensina que a oração você tem que orar que jeito? Eleva a nós ao teu reino ou venha a nós o teu reino? Venha a nós. Se você pede o reino vir até você, por que você quer ir dele? Senão você tinha que orar ao contrário, tinha que orar, leva a nós ao teu reino.
Mas daí, ao reino de quem? De Yeshua ou de Deus? Você tem que decidir. Se for o reino de Deus, Deus governa lá no céu. Mas se for o reino de Yeshua, é na terra. Então não tem meio termo. Salmo 37, versículo 3. E já nós vamos encerrar. Salmo capítulo 37. Ó, nós vamos ler no Terrilinho aqui, ó. É outro livro. Confia no Eterno e faz o bem. Assim habitarás na terra e te nutrirás com a fé. Isso. Continua? Habitará onde? Na terra. Ah, mas não é no céu? Então vamos aqui, continuando. Para quem que é furioso, e 8, 9, 10. Até o 12. Deixa a colheira, Acolhe. a cólera e abandona Abandona o furor. abandona a ira. Não te irrites, pois causará mal a ti mesmo. Saiba que os perversos serão abatidos, mas os que esperam no Eterno, eles herdarão a terra. Continua? Isso. Ainda um pouco e não haverá mais ímpios. Tu procurarás em seu lugar, porém não mais os encontrará ali. E os humildes herdarão a terra, e deleitar-se-ão com a paz completa. O perverso trama contra o justo e range seus dentes para ele. Versículo 22. Vamos aqui. O Senhor está abençoando vocês agora, tá? Vamos lá. 22. Aquele que por ele é abençoado, o que vai acontecer? Vai, ô Gadiel, leia aí. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. Então, se você for abençoado por Deus, você vai herdar o quê? A terra prometida. A terra prometida. Então, não tem na Gênesis ou de Bereshit, a revelação, um versículo que fala que o homem vai morar no céu. Mas existe uma crença muito forte de morar no céu. Só que não é uma base bíblica. É aquele versículo que fala assim, gente, é um versículo entendido errado, tá? Na casa do meu pai há muitas moradas. João 14, né? Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar o morar. Então, esse versículo, ele foi entendido da forma errada. Fizeram isso que nós estamos vendo hoje. Todo mundo acreditando que vai morar no céu, que Yeshua vai reinar no céu, ou 7 anos, ou eternamente. Isso não tem base bíblica. Nunca foi a crença dos apóstolos e nunca foi a crença dos profetas. O reino vai ser implantado na terra, o homem vai viver na terra. Por quê? A oração da bem-aventurança, Mateus 5. Lê Mateus 5. Eu acho que é 5,5, se não me engano, mas eu posso me enganar. É bem-aventurados os mansos. Quero saber dos mansos. Hã? É 5,5? Só mais ou menos. É. O que falei, Rari? Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Olha mais um versículo aí. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Tá bom. Os pacíficos vai herdar o quê? Para aí. Qual é a promessa que você quer herdar? Porque todos que são de Mashiach, então são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa que foi feita a Abraão é aquela que seria herdeiro do mundo.
Abraão, olha para a direita, olha para a esquerda, porque tudo é essa terra que veio te dar a tia tua semente para sempre, que é Gênesis capítulo 13. Então, essa história de morar no céu, gente, é uma história assim, e ela é nova, mas também, vamos dizer assim, ela tem uma base muito ruim, porque quantas pessoas não acreditam que vai morar no céu? Milhares. Não atrapalhou bastante gente? Tem pessoas que falam, se não for para me morar no céu, eu deixo de ser crente. Então é uma coisa assim que atrapalhou muita gente. E isso aí foi implantado e hoje as pessoas creem. Porque se o reino está preparado desde a fundação do mundo, que nós lemos em Mateus capítulo 25, por que Yeshua vai preparar a morada? Ele simplesmente garantiu aos discípulos, se não fosse assim, se não tivesse morada, eu iria preparar. Como tem a morada, não precisa de preparar. Então 2 mil anos, Yeshua não foi preparar a morada, e a morada é na terra, como é bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, no capítulo que nós lemos em Mateus 25, 31, onde ele vai separar o bode das ovelhas, ele vai falar para as ovelhas: vinde bendito de meu Pai para o reino que está preparado. Desde Está a preparado. fundação do mundo. Então já está preparado. Entende? Então ele vai preparar. Não vai preparar uma coisa que já está preparada. É uma falsa compreensão das pessoas, né? Foi passando de pai para filho, assim, mas eu queria só falar uma última aqui. Você vai repetir a trombeta. Qual é a trombeta que fala que Jesus vai vir? Yeshua? A 7. Tá, então, hoje eu vou ler uma passagem aqui, mas eu queria voltar nela um pouquinho, tá? Aí nós vamos ler nela para ver o que aconteceu. Apocalipse capítulo 11. Eu vou ler o capítulo 10, verso 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E no capítulo 11, versículo 15, onde fala que realmente se vocês perguntarem para todo mundo, pessoal, qual trombeta que tem que tocar para Jesus e Yeshua vir? Ele vai falar, é a 7, é a 7, é a 7. Aí no versículo 15 fala assim, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinará para todos sempre. Então, ou seja, na 7ª trombeta, Jesus vem. Tocou a 7ª, então está prestes. Só que vai ser revelado o segredo de Deus. Sim, É que o reino do mundo vai ser entregue a Yeshua. Não, o segredo é esse. O segredo é esse. Para pequeno, grande, ele vai entregar o reino. Então, todo mundo sabe que Yeshua vem no mediante vitória da 7ª trombeta. Quando ele vier na 7ª trombeta, ele vem plantar o seu reino. Esse é o segredo de Deus, que vai culminar com a salvação de todos aqueles que creem. E esperamos que todos nós podemos ser felizes nesse dia, que Deus tenha misericórdia de nós, que possa nos colocar nesse plano de salvação, como nós já estamos trabalhando, né? Porque realmente fala assim que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, ou seja, por isso que Yeshua falou assim, né? Que aquele que amar a sua vida, perderá, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, compensa nós largarmos tudo para nós herdarmos o reino de Deus, o reino. Eu só queria falar uma coisa hoje, né? Que reino dos céus não é nos céus, tá? Quando a pessoa entende que vai morar no céu, porque é o reino dos céus. Reino dos céus não é no céu, é reino, governo de Deus. Não eu irá morar no céu. Então tem muitos versículos que falam assim, o reino dos céus é semelhante a isso.
O reino do céu é semelhante a uma rede grande. Não é reino do céu, é reino dos céus. Governo de Deus. O governo de Deus é semelhante a isso. O governo de Deus é semelhante àquilo, é só isso, tá? Alguma pergunta? Para analisar? Só queria ver o versículo 10 de Mateus 5. Pode ver? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso, governo de Deus. Todas as narrativas que falam do céu é reino do céu, não é reino do céu. Você não acha nenhum versículo que reino no céu. Então, né, se nós é perseguido hoje é porque não é tão correto. Se tivesse incorreto, não haveria perseguição. Pode falar, Gadiel. Estou vendo que você abriu a boca 10 vezes já. Não, eu vou falar assim, nós estamos na transição agora da 6 para 7. Isso. Aí, por exemplo, assim, o que consolidou que foi os sinais da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, os sinais que a gente se dá certeza, a primeira foi isso aqui, tal evento, a segunda foi tal evento, a terceira foi tal evento. Você entendeu? Isso. Cada profecia é como se um selo abrisse. Um selo abrisse. Vai. Mas imagina bem, qual é a profecia que nós estamos vendo aí? A figueira já voltou em 1948. Voltou a florescer. Israel voltou à sua terra. De lá não sai mais. Poderia nascer uma nação no só dia? 1948. Hoje, nós vemos cumprido em nossos dias um acordo de paz. Esse acordo de paz é onde nunca houve paz. Pode ser assim, o Yeshua fala assim, né? Quando você escutar uma repentina paz, aí que vem a destruição. Isso. Mas antes disso, né, a gente fala, a gente não sabe se é agora. Não. A gente tem que estar esperto aqui, como o Yeshua falou. Vai ter guerra, Hoje guerra. as dores de parto, né? Quanto mais. Você viu outra coisa interessante que você falou? Você viu como é que apareceu guerra para todo lugar? Aham. Antigamente estava tranquilo. Mas, Mas é as dores de parto, as contrações. Sim. As contrações é de 1 hora, depois meia hora, ela baixa para 20 minutos, 15. É assim porque tá. Aí a gente tem que ficar prestando atenção nos eventos ruins que estão acontecendo. isso mesmo. Isso aí. Olha, a minha nora ela fica com isso, ela vai ter 10 filhos só. Aí a gente vê os eventos ruins acontecendo. Não, ele também fala, quando ele fala assim, dos poderes. Doença, guerra, o amor por ser humano cada vez mais tão A ciência evoluindo. Ele falou também sobre os poderes do céu seriam abalados. Você vê que as estações do tempo estão tudo trancado, elas não estão mais se comportando na data certa. Nós temos terremotos em vários lugares. Onde não tinha tornado, está passando tornado. A chuva estão mais torrenciais, entende? Furacões em vários lugares. Os ventos, entende? Está tudo desregulado. Está tudo desregulado. Ele deixou para não conseguir essas coisas. E tudo por causa do homem. O mais interessante, Rocha, o tratado de paz lá, até o Benjamin Netanyahu ficou surpreendido, né? Ficou surpreendido. Vocês querem agora paz? Mas já queria paz, mas vocês querem? Como assim? Mas é por isso que eu estava mencionando que o apóstolo Paulo, né, Shaul, ele falou assim, olha, quando disserem a paz, segurança, sobrevirá uma repentina destruição. Então, eu falo para você que realmente entende? Que nunca houve um clamor de paz como está agora, entende? Nunca houve, entende? O Hamas vai largar suas armas, Israel afastando ali, os Estados Unidos com uma presença forte ali para fazer uma paz duradoura ali, e estabelecer as casas e tudo, entende? Aí, mas até quando será isso? Quando será a paz e segurança, sobrevirá uma repentina destruição, de maneira nenhuma está parando. A maldade subiu até um certo nível que até os que praticam maldade falam, não, vamos dar um basta. Até isso mesmo, até quem pratica maldade está assustado com a maldade. Melhor eu falei assim, ó, a inteligência artificial que está fazendo aí, os homens que inventaram a inteligência artificial estão com medo da inteligência artificial agora. Como é que vamos fazer? Tem um monte de cobrou para segurar essa turma. Então, gente, é mais ou menos assim, são sintomas. A mulher, como o Gatinho falou, é realmente esse mesmo Gatinho. A mulher, quando ela está grávida, ela dá sinais que ela vai ganhar um bebê. É o pessoal daí, do serviço hoje, tá? Então, daí a pessoa dá sintoma, contração, essas coisas, é dor de parto. Então,
O mundo está passando por uma dor de inferno. Um dia, hora vem Yeshua. Até inclusive quem não conhece a Deus, quem nem lê a Bíblia, só pode ser a volta de Jesus, só Deus consertar isso. Não tem jeito. A maldade que está acontecendo no mundo é só Deus. Até mesmo quem não lê a Bíblia fala isso. Tá bom? Alguma pergunta? Lá de gato, tudo ok? Encerrou? Oi? Ah, é, perguntar se vocês não querem perguntar se vocês não querem perguntar, tá vendo? Aqui que perguntou aqui na frente, se você não quer perguntar aí atrás. Alguém quer? Alguém quer? Mas não sei eu não. Então, gente, olha, não existe um lugar, não existe um reino no céu, tá? Esse reino no céu foi inventado. Depois a gente pega como foi inventado isso, mas por enquanto é um versículo interpretado errado e hoje o pessoal ganha. Olha, vamos supor assim, quantos por cento crê que vai morar no céu? Vocês acreditam? 99%. E mais 5 centavos acrescentado ainda. Isso que você falou aí, o Rodrigo Silva, interessante. Eu assisti um debate, um podcast com outros líderes religiosos. Ele fala isso aí, que essa crença de morada no céu, antigamente não tinha isso aí. Não tinha. Ele falando, explicando como. Até Eu vi 1832. um podcast, ele falando, comentando as situações. É nova, mas infelizmente levará muitas pessoas à perdição. Porque quem quis tomar o trono de Deus foi a Satã. Ele não conseguiu, mas hoje ele conseguiu uma multidão para ir contra Deus. Tá? Quando você fala que você quer morar no céu, você quer o lugar de Deus. Então, eu acho que pode fechar, né? Shalom, shalom.